O tema de hoje proposto é a reencarnação. E a reencarnação, segundo os espíritos, na questão 385 do Livro dos Espíritos, nos dizem: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Tudo este é o nosso propósito, aqui estamos todos. A reencarnação é hoje um facto cientificamente pesquisado, com fortes evidências sobre o ponto de vista da ciência, já alcançou a atenção dos institutos de pesquisas das universidades, principalmente nos Estados Unidos. Embora não seja difícil demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é uma lei universal e que a evolução humana se processa através dela. Será que já vivemos antes? Será que estamos revivendo as situações que desconfiamos estarmos a repetir? Será que a saudade que muitas vezes sentimos de um tempo e um lugar indefiníveis se refere a vidas passadas? Talvez as respostas estejam no facto de estarmos reencarnados e de constantemente estarmos a acessar aos registros inscritos em alguma parte imaterial que sobrevive ao fenómeno da morte celular. O conceito aqui empregado de reencarnação é o do retorno a um novo corpo, através de um novo nascimento, via fecundação biológica, da personalidade individualizada do ser humano, personalidade entendida como sendo o conjunto das aquisições intelectuais, morais e espirituais que compõem o indivíduo, também dominada por alguns de eu superior, self ou espírito, parte indestrutível com a morte do corpo físico. O Espiritismo, com Allan Kardec, trouxe a reencarnação como paradigma fundamental da sua doutrina de evolução. Através do Espiritismo, a reencarnação é analisada sobre o ponto de vista sociológico e moral. A doutrina das vidas sucessivas é o alicerce da evolução. A frase nascer, morrer, renascer, ainda progredir, sempre, tal é a lei, resume o significado da reencarnação para o Espiritismo. Nele, não é apenas tratada como objeto de crença, mas principalmente como mecanismo principal da evolução, espinha dorsal do processo. Sem a chave da reencarnação, não é possível a compreensão dos seus fundamentos. Os espíritos, autores da doutrina espírita, fizeram dela um dos pilares básicos de sustentação do edifício em que se ergue o conhecimento espírita. A reencarnação possui vários tipos de evidências que a confirmam, as principais evidências e campos de investigação. Primeiro, crianças com recordações espontâneas de vidas passadas, as quais perduram até à idade próxima da puberdade. Recordações simples em adultos, tipo memória extracerebral. Recordações de adultos ou crianças acompanhadas de marcas de nascença. Sonhos recorrentes. Sonhos anunciadores. Sonhos comuns que desencadeiam a memória dos factos pretéritos ocorridos em vidas passadas. Visões espirituais. O déjà vu, reconhecimento de uma personagem ou um local ligado à encarnação anterior. Situações similares, isto é, vivência de episódios semelhantes, desencadeadores de conteúdos pretéritos. Características inatas, genialidade, defeitos congénitos ou marcas de nascença, embora sem recordações. Qualidades, defeitos, modos de ser ou características psicológicas trazidas de vidas passadas. São as aptidões natas. A planificação para a reencarnação é quase infinita e obedece a critérios que recorrem
das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Ou seja, a planificação da nossa reencarnação é um processo tão elaborado ao pormenor de cada um de nós que aqui estamos, que obedece a critérios e tem a ver com aquilo que nós já vivemos em vidas sucessivas, anteriores, não é? Que nós estamos, na próxima reencarnação, a tentar burilar os nossos defeitos. Na generalidade, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento e pelos quais a grande maioria dos espíritos retorna à carne, assinalados pelas próprias injunções evolutivas. Ao lado desse automatismo das leis da reencarnação, há programas e labores especializados para atendimento de finalidades específicas. Os candidatos em nível médio de evolução, antes de serem encaminhados às experiências terrenas, requerem a oportunidade, empenhando nisso os melhores propósitos e apresentando recursos que esperam utilizar, a fim de granjearem a bênção do recomeço na bendita escola humana. Examinados por hábeis e dedicados programadores, ou seja, todos aqueles que se candidatam à reencarnação são examinados pelos técnicos da reencarnação, que recorrem a técnicas especiais de avaliação das possibilidades apresentadas. São eles submetidos a demorados treinamentos, de acordo com o serviço a empreender. Muitos de nós que aqui estamos tiveram uma preparação espiritual antes de reencarnar. Prepararam-se através de estudos, prepararam-se e são avaliados se conseguem ou não superar tudo aquilo a que eles se propõem. Tudo isso é delineado e preparado. Com vistas ao bem-estar da humanidade, após o que são selecionados os melhores, o que reduz a margem de insucesso. Os que não são aceitos voltam a cursos de especialização para outras atividades, especialmente de equilíbrio, com que se armam de forças para vencer as más inclinações defluentes das existências anteriores em que se malograram, bem como para a aquisição de valiosas habilidades que lhes repontarão futuramente no corpo como tendências e aptidões. Isto está no livro de Temas da Vida e da Morte, de Divaldo. Nenhum conhecimento poderia justificar as contingências do existir, com a precisão com que a reencarnação o faz. Tudo tem um sentido. A reencarnação é a chave para desvendar os mistérios provocados pelo vazio do conhecimento parcial que o ser humano tem sobre si mesmo e sobre as relações humanas. Nem sempre a justiça que se processa pela via da reencarnação verifica-se imediatamente na encarnação seguinte do espírito. Os mecanismos educativos, então, a reencarnação não é mais do que um mecanismo educativo para o espírito. Os mecanismos educativos podem ocorrer na mesma existência, sem a necessidade de se aguardar uma próxima encarnação. Como também podem dar-se várias encarnações terem ocorrido sem a sua manifestação. O tempo que leva para que o processo educativo se instale dependerá da ocorrência de fatores que propiciem o aprendizado do espírito. Às vezes, há a necessidade de se reúnem várias pessoas num processo único, o que poderá levar séculos ou milénios, para que a reencarnação se processe com os elementos necessários para que aquele espírito evolua. As pessoas que nós sabemos
que a nossa família, né, é o núcleo da família onde se dá os maiores acertos, né, para se conjugue todo este processo, né, pode levar séculos até milénios. Nenhum ser humano estará isento do processo de educação. A reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível de evolução em que se encontra a humanidade. De resto, ninguém está isento dela. Não há privilégios nem privilegiados. O reencarnar sem a lembrança do passado é o processo que possibilita a convivência de desafetos daqueles que elevaram a paixão ao seu grau máximo. É lógico que se nós tivéssemos a lembrança daquilo que nós fizemos ou daquilo que nos fizeram na nossa família, aqueles que nos são próximos, não se poderia dar, né, o nosso acerto. Sem o esquecimento de certos conteúdos traumáticos das experiências anteriores, não seria possível a vida social. Reencarnar-se para aprender, para educar-se, para crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente onde se possa construir ou reconstruir a sua própria elevação espiritual. Tal esquecimento não significa a perda do conhecimento adquirido nas existências anteriores. O espírito não evolui, ou seja, não regride, pois não se perde o que já se sabe. Esquece temporariamente o que não é relevante para o crescimento do espírito. As qualidades, os desafetos, as emoções, os amores, os ódios ficam latentes e interferem de forma subjacente nas relações do reencarnado. Tais características desenvolvidas anteriormente, inconscientemente atuam nos processos de escolha e motivação do reencarnado. O esquecer é uma oportunidade de recomeçar, sem medos, culpas, traumas ou pressões. Fecha-se a lembrança e abre-se uma janela de esperança no futuro. Tal recomeço, sem a presença de emoções fortes, é uma rara oportunidade que temos. A reencarnação como processo educativo. O retorno a um novo corpo, através da reencarnação, dá-se para o crescimento do espírito. É um processo educativo e não punitivo. Encarado dessa forma, não há um número definido de encarnações para um espírito sobre a chamada lei de causa e efeito, a tua lei de misericórdia, que é uma das variantes da lei de amor. Os processos não se dão de forma linear. Isto é, não se passa pelo que se causou a outrem, na mesma proporção e na mesma intensidade. E porquê? Porque as circunstâncias a que um espírito está sujeito numa encarnação expiatória são sempre atenuadas pela misericórdia divina. A chamada lei de causa e efeito não é como a pena de talião, ou seja, não é olho por olho, dente por dente. Às vezes, no período de intermissão, o espírito atravessa sofrimentos resultantes das suas atitudes, quanto no corpo físico. Ao reencarnar, para aprender, os processos a que estará sujeito não poderão ser idênticos aos que proporcionou aos outros, em face do que aprendeu no período de intermissão, bem como em função da necessidade de educar-se a partir de estratégias amorosas das leis de Deus. Embora alguns processos reencarnatórios sejam planejados por espíritos mais evoluídos, eles estão sujeitos à lei de amor. Não se deve interpretar as doenças e outros sofrimentos senão como processos educativos. Errou-se no passado porque não se sabia como agir corretamente. Retorna-se para aprender, até não se precisar reencarnar mais. Em muitos casos, os reencarnantes retornam com marcas de nascença, trazendo cicatrizes denunciadoras de experiências progressas traumáticas. Marcas que, quando não são acreditadas a fatores genéticos, reproduzem-se, às vezes, de uma a outra existência, por mecanismos psíquicos de fixação.
As experiências que produziram tais marcas foram de tal forma intensas que se reproduziram no corpo físico. Tal reprodução denuncia a existência de uma matriz comum onde ficam guardadas as impressões do espírito. Essa matriz é o perispírito, o corpo espiritual. De acordo com a ficha pessoal do candidato, é feita concomitantemente pesquisa sobre aqueles que lhe podem oferecer guarida, dentro dos mapas kármicos, providenciando-se necessários encontros ou reencontros na esfera dos sonhos. Se os seus futuros genitores já estão reencarnados, ou diretamente quando for um plano elaborado com antecedência no qual os membros do futuro plano convivem primeiro na erraticidade de onde partem já com família pré-estabelecida. Ou seja, quando algum espírito está para reencarnar, durante o desdobramento que acontece através do sono, quando nós estamos a dormir, há como um contacto entre esses espíritos para haver a nível energético, haver essa aproximação para que se possa depois dar a reencarnação. O mesmo acontece quando estão tanto os pais como os filhos no plano espiritual. Isso nós podemos ver isso conhece a reencarnação de Segismundo. Está num dos livros de Chico Xavier. Executada a etapa de avaliação das possibilidades e a aproximação com que é necessária a anuência dos futuros pais, são meticulosamente estudados os mapas genéticos, de modo a facultarem no corpo a ocorrência das manifestações físicas como psíquicas, de saúde e doença, normalidade ou idiotia, lucidez, inteligência, memória e harmonia emocional, duração do cometimento corporal e predisposições para prolongamentos ou antecipação da viagem de retorno. Ou seja, tudo isto é planeado. Tanto nós podermos prolongar a nossa existência física, como, e isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio, nós reduzirmos o nosso tempo enquanto encarnados. O processo reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através do seu perispírito, será o agente das mudanças físicas necessárias ao seu progresso durante o processo da divisão celular. A ocorrência da concepção atrairá, na maioria das vezes, um espírito para o corpo. Uma espécie de janela se abre para a ligação perispiritual. A mulher, mesmo sem qualquer problema orgânico, que a impossibilita engravidar, traz de alguma forma, às vezes acontece, quando as mulheres às vezes passam uma existência terrena, querem muito ter filhos e não conseguem. Não conseguem, não há uma justificação. E isso tem a ver, como eu aqui vou dizer, tem a ver com, de alguma forma, tem uma matriz no seu perispírito que promove o impedimento. E no livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta as questões 220 e 222. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como em cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiências. E de acordo com o livro dos Espíritos, a união do espírito ao corpo começa na concepção. Por isso é que a doutrina espírita é contra o aborto. A união do espírito ao corpo começa na concepção, isto é, na ligação do óvulo fecundado ao corpo materno. A concepção é um ato que inicia a ligação energética do espírito a um novo corpo. E é interessante que
O envolvimento da espiritualidade durante a relação sexual são cerca de 300 milhões de espermatozoides e são, através do magnetismo, a espiritualidade só um elemento é que consegue fecundar o óvulo, porque é conduzido, nada é ao acaso. Liga-se ao óvulo fecundado através de um filamento fluídico, energético, que se estreita até o nascimento. Essa ligação não permite que outro espírito lhe possa tomar o lugar. Porém, não é suficiente forte para impedir que haja desistência. Às vezes, acontece o aborto espontâneo. Uma das causas pode ser a desistência daquele espírito em querer reencarnar. Por algum receio quanto às provas a que iria submeter-se, o reencarnante pode recuar na nova existência. No livro de Espíritos, na questão 344, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta dos Espíritos vem de uma forma clara. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. A ligação é frágil, é tênue. Quando não ocorre desistência por vontade do espírito, o desligamento na fase intrauterina dá-se por imperfeição da matéria e serve como prova. Geralmente, quando há um aborto, não é? E que não tem a ver com o espírito, não tem a ver com a sua desistência, pode ser que, como aqui diz, pode ser uma prova imposta aos pais, que não impede que o ex-reencarnante encontre outro corpo para nascer. Por vezes, quando acontece o aborto, ou por espontâneo, ou porque o espírito desiste pelas provas que tem, ou é uma prova para os pais, para a mãe, neste caso. Durante o período de gestação, geralmente o espírito fica perturbado e aos poucos vai perdendo a lembrança da última encarnação. À medida que o nascimento vai se aproximando, a lembrança do passado vai se tornando mais fraca. Mesmo ligado ao corpo físico, o espírito não perde totalmente a lembrança do passado, pois seus defeitos e qualidades, bem como os seus sentimentos, gradualmente reaparecem. Embora esteja ligado ao corpo, a informação nem sempre está no seu interior. Preso fluidicamente ao corpo, pode, por sua evolução, estar livre da sua influência até ao nascimento, quando nele se acopla definitivamente para aquela encarnação. Durante a gestação, cada vez mais o espírito se torna inconsciente, perdendo as forças, mergulhando em sono profundo, possibilitando a sua reencarnação. E é interessante, quando o espírito está para reencarnar, ele fica no estado inconsciente, esquece o passado. Quando desencarna, ele tem a lembrança das suas vidas passadas. Todo aquele que pratica ou colabora o aborto voluntário implica a impossibilidade de um espírito reencarnar, constituindo-se numa transgressão à vida, às leis de Deus. Todo aquele que pratica ou colabora na sua execução ainda não compreende o valor da vida, demonstrando desta forma a sua ignorância, necessitando aprender através de processos educativos em novas encarnações. O processo da reencarnação, por vezes, tem que atravessar etapas complexas. Quando o futuro reencarnante teve ou ainda tem divergências significativas com um dos pais, ou com ambos, que impediram a convivência no passado, será importante um trabalho anterior de aproximação para facilitar o processo educativo futuro.
Dotado de expressiva capacidade plasmadora, o perispírito registra todas as ações do espírito através dos mecanismos sutis da mente que sobre ele age, estabelecendo os futuros parâmetros de comportamento que serão fixados por automatismos vibratórios nas reencarnações providoras. Intermediário entre a alma e o corpo físico, por ele se processam as imposições da mente sobre a matéria e os efeitos dela em retorno à causa geratriz. O espírito, encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas. E, para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural, como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo quando perdura a vida fetal. Em ambos os casos, a prestação psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica, ou seja, até aos 7 anos a criança, ou o espírito, ainda está muito ligado à parte espiritual. Temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos da exteriorização do espírito, as quais, acrescidas as consequências de fenómenos naturais de restringimento do corpo espiritual, do refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado. Não há uma encarnação igual à outra pelo mesmo motivo, que não existe um ser humano igual ao outro. As provas, dificuldades e desafios que cada espírito irá atravessar são diferentes. Os cuidados são distintos. Uns precisam de auxílio de espíritos técnicos da reencarnação para que o processo se dê. Outros reencarnam automaticamente. Outros ainda realizam o seu próprio processo. O processo reencarnatório não se conclui no nascimento. O espírito ainda precisará de certos cuidados até completar a sua união total com o corpo. A finalização do processo reencarnatório ocorre quando o espírito assume sua independência, isto é, controle sobre o corpo, ocorre o começo da fixação da noção da responsabilidade, ocorre o distanciamento definitivo dos pensamentos vinculados ao passado, à medida que o inconsciente já está suprido de memórias da existência atual. Os pensamentos da fase infantil são forjados a partir das últimas personalidades do espírito, principalmente a última, cuja influência o período de hibernação gestacional não foi capaz de eliminar. Talvez tal influência se finde com o início da puberdade. Cada espírito atravessa um processo próprio de crescimento e distanciamento do seu passado. Sua aceitação como membro daquele grupo no qual reencarnou é fundamental para que o processo se concretize sem traumas. Dá-se com muita frequência conflitos devido à rejeição, falada ou não, da família ao reencarnante e vice-versa. Tais conflitos são oriundos de situações não resolvidas no passado entre eles. Existe uma classificação de 4 tipos de reencarnação, que são compulsória, quando não queremos reencarnar, mas mesmo assim voltamos ao mundo da carne. Isso ocorre quando a reencarnação é uma imposição, não existe a escolha, e os espíritos podem não querer reencarnar, por não desejarem sofrer e passar por situações adversas. Acidental, quando 2 pessoas fazem sexo, mas não existe a programação do plano espiritual para a encarnação de um espírito. Um espírito que estiver muito próximo, como um obsessor, por exemplo, quando o espermatozoide vai fecundar, o que acontece é que essa alma que está
muito próximo e faz a ligação do óvulo com o espermatozoide, acontece a gravidez. Para isso acontecer, o espírito tem que estar numa sintonia muito igual à do encarnado que estiver com ele. E isto, nada, a espiritualidade superior, não é? Aproveita o pouco que aquele espírito que resultou dessa relação acidental, nada se perde, porque vai aproveitar, a espiritualidade superior vai aproveitar aquele espírito que tem a oportunidade de aprender alguma coisa, o pouco que quer que seja, ser-lhe útil para a sua evolução. A reencarnação proposta é quando um espírito decide encarnar. Então acontecem reuniões com almas de extrema evolução para decidirem os acontecimentos da vida. Segundo o Espiritismo, nessas reuniões existem computadores muito avançados com essas reuniões que evitam que aconteçam erros na programação reencarnatória. Reencarnação livre é quando o espírito é muito elevado e tem livre escolha de encarnar ou não. Isto era o que nós nos havia de acontecer. Olha, hoje não preciso mais de reencarnar, todos nós decidimos, se estivéssemos nessa condição. A bibliografia que utilizei foi o Livro dos Espíritos, livro Reencarnação, Processo Educativo, revista O Consolador, livro Temas da Vida e da Morte. Obrigada pela vossa atenção.